Se tudo que você faz na vida envolve aquela pessoa, ou talvez todos os seus planos estejam com ela envolvida no meio, é hora de ligar o alerta. E eu não tô querendo aqui, gente, dizer que se vocês têm aí o parceiro de vocês, o namorado, o marido, não sei, vocês não devam planejar ter uma vida com eles, planejar empregos, planejar viagens. Obviamente a gente planeja, mas cuidado! Se quando você tira essa pessoa dos seus planos, tudo perde o sentido, não dá, não vai rolar. Se por acaso essa pessoa te liga em cima da hora e fala: fulana, eu não vou poder ir, eu não vou ter como comparecer, tudo perde o sentido pra você, é hora de parar e pensar. Será que eu estou numa dependência emocional? É bem verdade que quando temos alguém bacana na nossa vida, alguém legal para dividir nossos momentos, meio que a gente acaba envolvendo a pessoa em tudo, meio que a gente acaba dando uma posição privilegiada e obviamente a gente vai fazer isso. Mas cuidado, quando o lugar privilegiado dessa pessoa é melhor, é mais importante do que o seu próprio lugar na sua vida, você está numa área de risco. Ou talvez você comece a sentir que você não está mais tão plena, não sente tanta vontade de sorrir como sentia antigamente. Você não é mais tão você quanto você era antes. E sim, eu posso te falar isso com certa propriedade porque eu vivi isso. Eu vivi dependência emocional. Para alguns dos que me conhecem sabem que eu vivi um relacionamento à distância. Eu focava mais de 70% do meu tempo para o relacionamento. Eu comecei a esquecer de mim, esquecer do que era plano meu, do que era minha vida, minhas metas, meus objetivos. Comecei a trocar eu como protagonista da minha história e sair dessa posição e colocar ele no centro de tudo. E é algo que não pode acontecer. Então daí você já tira muita coisa. Na sua história, você é o protagonista. Aos poucos, simplesmente, eu fui apreciando mais os momentos que eu tinha com ele. Conversas, né? Porque até então a gente não nos conhecemos presencialmente. Mas eu comecei a apreciar bem mais os momentos que eu passava falando com ele. Eu comecei a anular coisas que eu gostava, que eu curtia de fazer eu sozinha. Minhas rotinas, coisas que eram importantes pra mim. Eu comecei a cortar, tirar coisas que eram importantes pra mim pra dar mais tempo com ele. E é isso. Aos poucos eu fui me anulando, me colocando lá embaixo e colocando ele num pedestal. A pessoa perfeita, sem defeitos, a pessoa dos sonhos, aquela pessoa que eu não posso perder, aquela pessoa que eu tenho que lutar, independente do que ela faça. Eu preciso dela, que é isso que a gente fala muitas vezes. Mas, gente, para não prolongar muito a história, né, aconteceu que nós, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, acredito que nós chegamos a namorar 1 ano e 2 meses, 3 meses, talvez por aí, eu tomei a decisão de terminar o relacionamento. Mesmo ainda vivendo aquela dependência, eu tirei forças, não sei de onde, mas consegui terminar o relacionamento. E a partir de agora, gente, eu quero dar algumas dicas para vocês que possivelmente estejam vivendo aí uma dependência emocional. Você acha que precisa da pessoa, embora a pessoa te cause algum dano emocional, te cause crises de ansiedade, choro, te faça querer se voltar para dentro de si, ficar só esse tipo de coisa. Vou te dar aqui algumas dicas que me ajudaram no passado, estão me ajudando atualmente e cada dia que passa eu consigo me ver um pouco melhor. Cada dia. É claro que um dia ou outro a gente vai estar um pouco mais sensível, um pouco mais para baixo e vai acabar tendo algumas atitudes que a gente não queria ter. Mas é importante que a gente esteja em construção, em crescimento. Primeiro, sempre que acontecia algo que eu notava que estava me destruindo, que não estava legal no relacionamento e eu pensava em terminar o relacionamento, mas não conseguia, porque automaticamente a minha mente, quando eu pensava em terminar o relacionamento, automaticamente minha mente começava a me dar qualidades dele. Sabe, começava a listar assim várias qualidades. Ele é isso. E quando eu olhava para essas qualidades, eu dizia: cara, eu não posso deixar essa pessoa. Que é o quê? Quando minha mente começa automaticamente me dar qualidades da pessoa, eu caio em mim e começo a pensar nos defeitos
que aquela pessoa tem, que fazem com que eu venha a pensar no fim do relacionamento, naquela época lá. Então eu começava a listar. Tá bom, minha mente tá me dando todas essas qualidades. Porém, agora eu vou listar todos os defeitos. E eu começava, mas aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. E quando eu começava a listar os defeitos, o que me levava a ficar tão mal naquele relacionamento, tão angustiada, que me fez ficar, por vezes, sem me alimentar direito, sem conseguir dormir direito. Então aquilo ali meio que me aliviava. Porque ele saía daquele pedestal que eu tinha colocado ele e voltava para a condição de uma pessoa normal que todos nós somos. Mas que eu e você muitas vezes acabamos colocando a pessoa no pedestal. É a melhor pessoa do mundo. E eu não estou aqui dizendo que ele, né, era uma pessoa má, uma pessoa... Não é isso. Eu comecei a desmentir algumas coisas que minha mente me fazia acreditar. Agora vamos para a próxima dica. A próxima dica era uma coisa que eu me apegava muito: planos e sonhos em comum. Então era uma coisa que na hora de pensar em término, eu pensava logo nos planos, e aquilo me fazia sentir muita angústia, porque a gente tinha planos e eu queria viver aquilo. Eu queria viver aquilo com ele, porque a gente tinha tudo assim na mente como que seria. Qual foi a estratégia que eu criei? Era o seguinte, que quando minha mente começasse automaticamente dizendo pra mim, plano tal, não vai mais acontecer porque tu quer terminar. Então eu vinha com a minha técnica de quê? Jogar o joguinho do contente. E qual é o jogo do contente? É o seguinte: tire tudo que é bom de qualquer situação. Eu comecei fazendo o quê? Plano tal. Vamos supor que a gente tinha um plano de viajar para algum lugar. Então, eu começava a pensar, porém, se ele não estiver comigo, vou viajar do mesmo modo, mas as coisas vão acontecer de formas diferentes, assim, assim e assim. Eu vou acrescentar tal coisa que vai ser assim, assim e assim. Ou seja, eu estava dizendo para minha mente que, mesmo que ele não estivesse lá, os meus planos seriam concretizados. Outra coisa também que me impedia sempre de terminar o relacionamento era que eu tinha medo de estar terminando o relacionamento por uma causa fútil e lá na frente me arrepender por ter terminado por um motivo nada a ver, talvez. E eu não queria ser a culpada por o fim de um relacionamento que poderia ter dado muito certo, e eu não queria ser a causadora desse estrago. Qual foi a técnica que eu usei nesta situação? Básica, e a gente tem que enfrentar a realidade. Simplesmente disse pra mim, sempre que a gente tomar qualquer decisão, fizer qualquer escolha, a gente tem que estar disposto a deixar algo pra trás e seguir com algo pra frente. A gente nunca pode ter tudo. E a gente tem que saber colocar na mente que toda escolha vem seguida das consequências dela. E todos nós estamos sujeitos a errar. E eu tinha que estar pronta pra tomar a decisão certa ou errada. Mesmo a gente querendo fazer o certo, muitas vezes a gente acaba errando. E eu tinha que tomar coragem, tomar uma atitude por mim, pela minha saúde mental, e tomar uma decisão, mesmo que naquele momento tão difícil pra mim, e arcar com as consequências. E tinha que ser aquilo que era aquilo mesmo. Mas qual que é a grande sacada? É que sempre que a gente tá numa dependência emocional, e embora a pessoa esteja tratando a gente de forma errada, equivocada, que esteja magoando a gente, tratando a gente mal, a gente sempre acha que a culpa é nossa, que a gente pode melhorar. É como se a culpa da pessoa nos tratar mal fosse nossa. Então, na nossa cabeça, a gente sempre pode se adaptar, a gente tem que melhorar, ver o que é que está errado na gente, para que aquela situação não volte a acontecer. Só o que é que acontece? A situação vai continuar acontecendo. Porque, embora a gente coloque a culpa da gente na nossa mente, a culpa é minha, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer melhor, na grande maioria das vezes não é nossa. É simplesmente a nossa dependência emocional falando mais alto. A gente tem que saber o limite. A gente tem que saber a hora de parar.
Nem sempre dá para ir se adaptando, porque tem um momento que a gente vai ficar sufocado e não vai mais aguentar aquilo. Tem uma historinha que as pessoas contam que eu acho bem interessante e se encaixa perfeitamente no tema que a gente está falando hoje. Se você pegar um sapo e colocar ele numa água morna ou numa água quente, ele automaticamente vai pular de dentro, porque ele sabe que se ele ficar, ele vai morrer. Porém, se você pegar o mesmo sapo e colocar numa vasilha com água fria, ele vai ficar lá. E aos poucos você vai esquentando e aumentando a temperatura daquela água. O sapo, ele não vai pular de dentro. Ele vai se adaptando a temperatura do seu corpo para a temperatura da água. E aí vai chegar um ponto que a água vai esquentar tanto, que o sapo vai morrer. E sabe por que ele vai morrer? Ele não vai morrer por causa da temperatura da água. Ele vai morrer porque não entendeu o momento certo de pular daquele recipiente que estava com aquela água. Ele simplesmente preferiu ir se adaptando. E trazendo essa história para nossa vida, seria mais ou menos, imagina que você conhece um rapaz ou uma moça e no primeiro encontro ele já te dá um tapa na cara ou um soco. Você com certeza não seguiria adiante com esse namoro ou com esses encontros, o que quer que seja, porque ali você sacaria de primeira que aquilo não iria dar certo e pularia fora. Porém, se aquela pessoa te colocasse no recipiente com água fria, você aumentando aos poucos as dosagens de maus tratos, de ignorância, manipulação, você estaria ali naquela água fria inicialmente, só elogios, coisas boas, e aos poucos aquilo iria mudando, a temperatura iria subindo, e lá vai ali uma crítica, outra crítica, um dia um puxão, outro dia uma tapa, e você, como aquele sapinho, iria começar a se adaptar a cada situação. Dá pra se adaptar, dá pra me moldar, dá pra fazer melhor, porque se eu fizer melhor, ele vai me tratar melhor, não é mesmo? Sempre dá pra se adaptar. Vai se adaptando, até que chega um momento que a pessoa não aguenta mais e é aquilo, morre por dentro. Então, meninos e meninas, com dependência emocional, com crises de ansiedade ou não, prestem atenção no tipo de relacionamento que vocês têm tido. Será que você está se adaptando a situações que não seriam necessárias você estar se adaptando? Será que a pessoa aos poucos vem te magoando e aumentando e te criticando o teu corpo, o teu cabelo, o teu rosto, e aos poucos você vem se anulando sem perceber? Você vem se fechando para o mundo, parando de sorrir, o brilho dos teus olhos diminuiu e você está se adaptando naquela temperatura. Perceba o quanto antes, o momento de pular dessa situação, deste relacionamento abusivo talvez. Saiba que há situações que ninguém pode te ajudar. Irmãos, amigos, parentes, quem quer que seja. Tem coisas que você tem que decidir. E mesmo que você tenha medo das consequências dos seus atos, tenha coragem e decida. Decida pular desse recipiente antes que seja tarde.